Gurizada, o negócio é o seguinte, será que é este o final de campeonato brasileiro que o Inter pretende ter, se arrastando em campo, desinteressado com o futebol melancólico? Pois na noite desta quarta-feira, os titulares do Internacional empataram em 0-0 contra o Fluminense, de ressaca do título de sábado da Libertadores da América, preservando alguns titulares importantes e que veio passear em Porto Alegre, porque o Flu não tem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. E o Inter não conseguiu vencer um Fluminense ainda mais desinteressado, que jogou apenas para passar o tempo no estádio Beira-Rio. O placar de 0-0 acabou fazendo justiça a um futebol pouco produtivo das duas equipes, mas que dá o tom de melancolia do Inter de Kudê nesta reta final de 2023. Neste vídeo eu te conto a história de Inter 0, Fluminense também 0. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay, o aplicativo que te permite identificar os débitos do teu veículo. Vale para o teu carro, vale para o teu caminhão e também para a tua moto. Tu lembra como é que está a situação do licenciamento, do IPVA? Se tem alguma multa, não circula com teu veículo em condições irregulares, porque tem juros correndo, novas multas e até a apreensão dele numa blitz, isto pode significar. Menegas aqui colocou um link aqui embaixo no primeiro comentário. Tu clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, identificados os débitos, pode ir ali mesmo resolver essa encrenca. E não esquece que tem cupom promocional, Meneghete 25. Isso te dá um abatimento nas taxas de 25% e o pagamento pode ser realizado em 12 parcelas no cartão de crédito. Bora resolver isso? O aplicativo é Zapay, gratuito, credenciado pelo Detran e o link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a história de um Internacional desinteressado, sem forças, com um futebol apático, empatando em 0 com o Fluminense. Depois de uma grande festa pela conquista do seu primeiro título da Libertadores da América, o Fluminense teve a obrigação de cumprir a formalidade de jogar em Porto Alegre contra o Inter. O Flu que já tem no radar o Campeonato Mundial em dezembro. Por isso, Fernando Diniz preservou alguns jogadores, o Felipe Melo está machucado, o Marcelo ficou de fora, o Samuel Xavier, o lateral direito, também. O Cano, o centroavante, também. O Keno entrou no segundo tempo, o Ganso entrou no segundo tempo. Um Fluminense absolutamente desmotivado, tocando a bola, passeando em Porto Alegre no estádio Beira-Rio contra um Inter que ainda precisa de pontos para se livrar de vez de uma ameaça que é cada vez menor do rebaixamento. Concordo com quem pensa que o Inter não vai cair, também acho que não vai, mas tem que fazer os 45 pontos. E o Internacional que ainda precisa pontuar para minimamente se classificar à próxima Copa Sul-Americana. E o Internacional pareceu contagiado por esse desinteresse do Fluminense. Um Inter apático, lento, burocrático, absolutamente jogando o que parecia ser um amistoso. O primeiro tempo foi de um constrangimento, tal o rendimento das duas equipes, mas do Fluminense, entende-se. O Fluminense acaba de ganhar a Libertadores da América, o maior título da história do clube, vive um momento de euforia gigantesca, vai para o Campeonato Mundial, premiação e tudo mais, festa, Fernando Diniz, técnico da seleção, mas o Inter mesmo assim não conseguiu se impor. No primeiro tempo teve um arremate a 18 minutos do Alan Patrick, da entrada da área, em que o Fábio fez uma defesa. O Internacional errando muitos passes, especialmente o penúltimo passe. O Inter errou demais nesta partida, o Internacional sem intensidade. Veio o segundo tempo e o Diniz deu um pouco de dinamismo à partida. Ah, Fernando Diniz, ele é intrépido, ele é corajoso. Pois ele tira o melhor zagueiro, ele tira o Nino, bota um volante, né, faz uma zaga improvisada com o André, coloca o Keno e arma o Flu num típico 4-2-4. Sendo que um dos zagueiros, na verdade, é um volante, o André. E aí o Fluminense começa a envolver o time do Eduardo Kudê, começa a ter domínio do meio-campo, num retrato um pouco parecido, assim, seria uma caricatura daquele segundo tempo do jogo da semifinal, o jogo de volta no Beira-Rio, quando o Diniz fez mudanças e envolveu a equipe de Kudê. E mais uma vez envolveu. O Internacional teve um ou outro lance, teve um lance em que o Internacional acabou dando uma blitz logo no começo, a 8 minutos, em que o Johnny poderia ter chutado com mais força, preferiu colocar de chapa, o Fábio
fez a defesa, foi um momento de blitz do Inter, o Inter ficou ali 1 minuto e meio em cima do Fluminense e teve uma jogada do Alan Patrick, em que ele entra na área e é desarmado pelo zagueiro do Flu, até alguns torcedores do Beira-Rio protestaram pelo pênalti, acho que não existia, o lance é duvidoso, a verdade é que a arbitragem é muito fraca, uma arbitragem insegura, que sonegou algumas faltas em Ener Valencia, aliás, Ener Valencia é um capítulo à parte, né? Ele teve só no primeiro tempo 4 impedimentos. Um eu até considero duvidoso e não houve o VAR. O lance foi parado antes mesmo da sua conclusão. Mas excessivamente em impedimento, errando passes, brigando pela posse de bola, é verdade, tentando achar algum espaço. Um arremate interessante no segundo tempo de fora da área, que assustou. O Fábio, a bola passou realmente muito próximo do gol do Fluminense, uma jogada de condução do Alan Patrick, em que o Ener Valencia surpreende, ajeita e bate ali entre a meia-lua e a intermediária, surpreendendo o Fábio, não esperava o prosseguimento do ataque e foi só. E muitos impedimentos. Aliás, o Ener Valencia vem abusando de muitos impedimentos, invariavelmente está em condição irregular e vem errando demais. O Flu teve oportunidade para marcar, mas também nada que tenha exigido do Rocher, com exceção de um lance do Guga no finalzinho da partida, em que ele chuta de dentro da área, desvia a bola, mas não consegue marcar o gol, e esse foi o jogo. Um placar merecido para as duas equipes, um 0-0, de um time que não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro, e de um outro que se esperava pelo menos algum tipo de empenho, de motivação, depois de um ano que foi muito ruim e que o que se mostra é que o Inter de Eduardo Cudê vai se arrastar neste final de temporada. Quando o Flu toma conta do jogo no segundo tempo, o Cudê demora a reagir. E aí depois ele tenta dar uma equilibrada, colocou o Matheus Dias pela direita, passou o Maurício para a esquerda, saindo o Wanderson, colocou o Bruno Henrique, já havia colocado no intervalo no lugar de o Arangues, que também não fez boa partida, equilibrou um pouco mais, o Inter que cansa no final da partida e permite o domínio do adversário, mas o Fluminense não estava nem aí para dominar o jogo, o Fluminense veio com a ressaca para tirar o título do corpo e para tocar a bola, para passear no estádio Beira-Rio e mesmo assim conseguiu segurar o Internacional. Observem como isso é um alerta importante. O Inter que poderia ter o empenho para buscar 3 pontos, para se confirmar numa condição de primeira página, minimamente, de antecipar uma classificação à Copa Sul-Americana, se livrar de vez de qualquer ameaça, não. Um Inter modorrento, um Internacional apático e que aceita não vencer um time misto do Fluminense dentro do Beira-Rio, repito, o Fluminense que não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro. Preocupante. Será que vai ser assim nos próximos 5 jogos? O Inter se mantém na 11ª colocação, 43 pontos, precisaria matematicamente de mais 2 para escapar de vez de qualquer ameaça de Z4 e mais 5 para confirmar vaga na Sul-Americana. Talvez até com 3 ou 4 pontos consiga, mas pelo menos mais 5 pontos teria maior certeza. O Inter volta a jogar no sábado à noite, 9 da noite contra o Palmeiras. O jogo em São Paulo, difícil, o Palmeiras está aí tentando lutar pelo título do Botafogo, pelo título brasileiro com o Botafogo, tentando encostar, e o fato é que o Inter não consegue nenhum sprint no finalzinho deste ano de 2023. A pergunta é, o Inter vai realmente se arrastar neste final de temporada? Vamos para a cotação, Rocher 6, Bustos 5, Vitão 7, Mercado 6, Dalbert, muitas eficiências, nota 3. Johnny 5, Arangues 4, Maurício 4, Wanderson 4, Alan Patrick 5, Ener Valencia 4. Entraram o Bruno Henrique no intervalo, nota 5, o Nico Hernandes aos 31, nota 5, Matheus Dias aos 31 sem nota, porque ele saiu aos 40 para a entrada do Depena, que também não recebe nota. Para Eduardo Cudê, nota 3. Empatar com um time misto Fluminense desinteressado da competição é minimamente constrangedor, mas pior do que isso é a falta de empenho, a falta de dedicação, a apatia e o futebol burocrático e melancólico do Internacional neste empate em 0 com o Fluminense no Beira-Rio. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo Zapay. Tá vendo aqui ZAPAY, é Zapay que se diz, não te preocupa, tem link aqui embaixo no primeiro comentário. Todos vocês podem baixar o aplicativo gratuitamente, identificar os débitos do veículo, licenciamento, IPVA, alguma multa e ali mesmo resolver essa encrenca. Cupom Meneghete25 dá a vocês um abatimento nas taxas de 25%. Não é pouca coisa não. Melhor ainda, pagamento em 12 parcelas no cartão de crédito. Zapay é o nome do aplicativo e o link está aqui embaixo
no primeiro comentário para que vocês baixem ele gratuitamente. Zapeiem. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.